pessoal, estamos começando o nosso primeiro vídeo da série sobre esquerda e direita. E olha que é uma série que a gente estava falando há muito tempo, desde lá do ano passado, quando ninguém acreditava que essa série ia existir, até em meados de alguns dias que eu fiquei divulgando. Então, começamos, só que é uma série de 11 vídeos. E por que 11 vídeos? Porque é um tema complexo. Só que eu vou falar de um jeito que você vai entender. Eu tenho certeza que você vai entender porque, primeiro que eu dividi em 11 vídeos para ser mais fácil. Então vamos começar pelo princípio que está lá no século XVIII, quando simplesmente quem comandava as maiores nações ou os maiores reinos era a monarquia absolutista, que tinha a representação de um rei que era colocado ali por uma questão divina, era a representação de Deus na terra e por ele ter o sangue divino, ele passava pro próximo. Então o filhotão chegava ali e falava assim, ó, quando o papai morrer sou eu que assumo, é assim que funciona e fim de papo. Só que na mesma época surgiu um movimento espetacular chamado Iluminismo, que defendia ideias centralizadas na razão. E aí tem várias questões que foram defendidas aí, como por exemplo, igualdade, liberdade, tolerância, progresso, ciência e tantas outras coisas, e principalmente a separação entre Estado e religião. Então várias questões foram surgindo nesse tempo, e o século XVIII hoje é considerado o século da filosofia por tantas ideias que surgiram que levaram o ser humano a ser um ser racional. Ele não dependia mais das regras de um rei, ele dependia de si mesmo, ele tinha autonomia e podia lutar pelos seus direitos, pelas liberdades e também pela igualdade entre os povos. Inclusive vários nomes apareceram na época, como por exemplo John Locke, Montesquieu, Kant, Voltaire. Mano, eu juro pra vocês, alguém vai rir de mim, porque eu tô explicando um vídeo sério e eu falo os nomes errados. E a concordância foi ótima, os nomes errados. Isso que dá quando você tem um certo problema com concordância. Eu fui muito às aulas de história, mas eu nunca fui às aulas de língua portuguesa, não sei como eu tô aqui. E essa tendência iluminista, que lutava por causas liberais, explodiu na Revolução Francesa em 1789, e a partir deste momento entramos num novo fato da história, a Idade Contemporânea. Por quê? As ideias entraram no jogo, as ideias finalmente foram implementadas, se não por si na sociedade, foram implementadas naquilo que faz uma sociedade, no Estado. E aí começa toda uma discussão que temos até hoje, esquerda e direita. E como surgiu? Foi exatamente numa Assembleia Nacional Constituinte no momento da Revolução Francesa, quando à esquerda sentavam pessoas que defendiam essas liberdades, esse progresso. Como era mesmo o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. E essa galera queria simplesmente quebrar esse sistema absolutista, essa monarquia que a gente tem que estar à mercê de um rei, pagando impostos. Mano, não dava pra aguentar esse Paranauê aí. Então simplesmente essa galera queria uma revolução, uma quebra de sistema, para um sistema de liberdades, um sistema onde a gente pudesse falar e opinar, ter o direito de ir e vir, sem ninguém ficar enchendo o nosso saco. Só que à direita sentavam os conservadores, e o que os conservadores defendiam? A própria palavra diz: conservar, defender a manutenção do regime absolutista e as tradições daquele momento, porque as coisas sempre funcionaram assim. Eu acho que esses caras da esquerda aí são um bando de louco, defendendo ideias absurdas, como por exemplo, todos têm que ter direitos iguais perante a lei. Isso aí é uma coisa absurda. E quem lembra das aulas de história vai saber que eles tinham um nome específico. Quem estava à esquerda era conhecido como jacobinos, e quem estava à direita era conhecido como girondinos. E desde então, mesmo com a queda do absolutismo, até porque essas ideias liberais foram avançando, senão hoje não existia democracia, né? Então essas ideias foram ficando ultrapassadas, e a direita de uma certa forma teve que se reinventar nas suas ideias de conservar. Por isso que é muito importante ressaltar que o conservador, até o próprio pai do conservadorismo, o Edmund Burke, basicamente ele falava que não podia ter essa cegueira contra a mudança. Você podia mudar, mas desde que fosse de maneira cautelosa. Ele era contra revoluções drásticas, ele não era contra a mudança. E esse foi o jeito do conservadorismo se reinventar até os dias atuais. Mas a sua essência é sempre defender a manutenção do que está aí. Então essa foi a tendência do espectro político. De um lado a direita defendendo
defendendo a manutenção do que estava aí, e de outro lado estava a esquerda, defendendo a mudança ou a revolução drástica do que estava aí. E claro, o que é espectro político? É isso aqui que estamos falando, é o diagrama sobre a esquerda e a direita e as posições que você tem no cenário político. Só que em meados do século XIX surgiram pensadores que pregaram uma nova ordem política no mundo, o socialismo. E por que surgiu o socialismo? Porque simplesmente esse novo sistema que foi implementado pelos liberais da esquerda, basicamente tinha uma série de problemas. Por exemplo, a opressão da burguesia contra o proletário. JP, o que é burguesia e proletário? Burguesia é simplesmente a classe que dominava tudo. Eu administro a indústria e os proletários são aqueles que trabalham para mim. Só que tinha várias injustiças ali. Por exemplo, você trabalhava 12 horas por dia para simplesmente ganhar uma merreca de dinheiro. Sem contar que tinha trabalho infantil, as mulheres eram desprezadas e muita coisa de errado acontecia no meio trabalhístico dali. Aliás, não existia meio trabalhístico, existia uma injustiça total daquele tempo. Então surgiu o socialismo para falar assim: esse sistema aí não presta, vamos revolucionar. E aí qual tendência que surgiu? Uma nova esquerda. É isso mesmo. O socialismo idealizado por Karl Marx simplesmente se torna a nova esquerda no século XIX. Essa nova ideologia simplesmente defendia uma revolução proletária que defendesse igualdade e coletivização, ou seja, uma sociedade igualitária onde não tinha uma classe oprimindo a outra, mas todos de uma mesma classe diante de uma sociedade igualitária e simplesmente comunista, que seria a última etapa desse processo da socialização dos meios de produção. Basicamente, isso é uma coisa que a gente vai falar nos outros vídeos, porque vai ficar muito confuso para você eu explicar detalhadamente isso daqui, tá bem? Então, no século XIX, praticamente o socialismo ficou com a esquerda, a direita continuava com os conservadores porque eles tinham uma essência autoritária de defesa do antigo regime, de defesa de um Estado maior para poder manter a ordem social, e aí o ponto de equilíbrio acabou sendo o liberalismo. Por quê? Porque embora eles defendessem a mudança a longo prazo, através das liberdades e tudo e tal, eles não eram favoráveis de jeito nenhum a quebra do sistema que eles criaram, que é o capitalismo. Então, de uma certa forma, eles eram contra a esquerda revolucionar para o socialismo, mas eram contra o autoritarismo da direita. Então, o liberalismo acaba ficando ali na zona do centro. E aí, foi passando o tempo, chegamos no século XX, e com a chegada da Segunda Guerra Mundial, ficou evidente que o espectro político ficou da seguinte maneira: na extrema esquerda você tinha o comunismo, na esquerda o socialismo, no centro o liberalismo, na direita o conservadorismo e na extrema direita o fascismo. JP, por que o fascismo é de extrema direita? De acordo com o livro Ideologias Políticas do Liberalismo ao Fascismo, escrito por Andrew Haywood, simplesmente o fascismo era uma ideologia que constituiu uma revolta contra as ideias e valores que dominavam o pensamento político ocidental desde a Revolução Francesa, conforme pregava o slogan fascista italiano: 1789 morreu. Valores como o racionalismo, progresso, a liberdade e a igualdade foram subvertidos em nome da luta, da liderança, do poder, do heroísmo e da guerra. Então o fascismo ele era uma ideologia que era contra tudo que o iluminismo e a Revolução Francesa construíram. E ser contra aquilo era claramente você se colocar à direita, porque você queria uma volta daquele autoritarismo do antigo regime, que era o absolutismo, só que de uma maneira muito mais moderna. E claro, o capitalismo acabou sendo adotado para esse tipo de pensamento também, devido até a algumas alianças de algumas empresas da época que aceitaram ajudar o fascismo a ser implementado na Itália, por exemplo. Então, perto do fascismo, o conservadorismo ficou uma coisa completamente diferente, porque o conservadorismo na época já estava se adaptando a uma nova realidade, de simplesmente conservar as tradições e ser contrário a mudanças drásticas, mas não contra a mudança em si. Em suma, a direita representava o conservadorismo que já aceitava as mudanças, mas a longo prazo, e já se adaptava aos progressos realizados desde a Revolução Francesa. Sua essência era conservar as tradições e, embora tivesse algumas visões autoritárias no século XX, não defendia ditaduras e não concordava com o fascismo e a violência desses regimes. Já a extrema-direita representava o fascismo, que rejeitava todas as ideias e progressos que surgiram desde a Revolução Francesa, se alinhando automaticamente à mesma visão autoritária das monarquias absolutistas. Todavia, este autoritarismo tinha uma abordagem modernista, elitista, ultranacionalista e aceitando o capitalismo, porém de maneira controlada. Já na esquerda,
esquerda, você tinha a divisão entre extrema esquerda e esquerda, entre comunistas e socialistas. E por quê? Porque desde a Revolução Russa em 1917, o comunismo foi implementado de uma maneira muito extremista, virou uma ditadura sangrenta que simplesmente matou e tirou a liberdade de muitas pessoas. E quem era socialista naquele tempo falava que não era isso que Karl Marx queria, que Karl Marx queria uma nova ideia de sociedade, mas não uma ditadura onde simplesmente você matava as pessoas. Com isso, os socialistas eles estavam naquele discurso de nós seguimos Karl Marx, mas nós não queremos implementar isso que está aí. Em suma, a extrema esquerda representava o comunismo na prática através do stalinismo da União Soviética, mantendo uma ditadura totalitária que perseguia e matava quem era contra o regime, uns por defenderem o capitalismo e a religião, outros por considerarem o regime traidor das teorias de Karl Marx. Este regime era representado por União Soviética, China, Coreia do Norte, Cuba, Iugoslávia, entre outros países que faziam frente ao capitalismo existente no mundo ocidental durante a Guerra Fria. Já a esquerda representava as teorias marxistas e repudiava o stalinismo, afirmando que o comunismo era uma etapa final onde a sociedade estaria igualitária e sem a presença do Estado, e isso só seria feito após uma revolução social e um processo de transição através da ditadura do proletariado na forma do Estado, o socialismo. Na visão da esquerda, o stalinismo se aproveitou da etapa de transição, a ditadura do proletariado, fortalecendo o autoritarismo do Estado, ou seja, nunca realizou o real comunismo de Karl Marx. E o liberalismo, por outro lado, sempre ficou ali no centro, defendendo liberdades, contra revoluções drásticas da esquerda, mas repudiando qualquer tipo de autoritarismo e conservação de tradição da direita. Então, basicamente, esse foi o espectro até o século XX. Só que após a Segunda Guerra Mundial, esse eixo ficou ultrapassado. E por quê? Porque novas ideologias foram surgindo. Vou dar um exemplo. A democracia cristã, ela tinha uma essência praticamente conservadora, até no nome já diz, cristã, porque vem da questão da religião que liga tradições. Só que por outro lado, a democracia cristã, economicamente, ela defendia o estado de bem-estar social, que é uma política ligada ao igualitarismo da esquerda. Então ela tinha uma visão economicamente de esquerda e uma visão socialmente de direita. Ela era conservadora, mas igualitária. Então a democracia cristã foi uma ideologia muito difícil de ser classificada como esquerda, direita ou centro. Por quê? Se colocava no centro, os liberais falariam que ela era muito conservadora. Se colocava lá na direita, a direita não ia aceitar porque ela era igualitária. E se colocava na esquerda, vice-versa. Então, de uma certa forma, assim como a democracia cristã, outras ideologias também que surgiram ao longo do século XX, ou se reinventaram ao longo do século XX, simplesmente não se encaixava mais naquela linha, que ficou uma coisa assim, totalmente ultrapassada. O eixo de esquerda à direita ficou uma coisa completamente irrelevante. Caramba, JV, então como que é visto hoje? Você verá nos próximos vídeos como a esquerda e a direita é vista hoje. É isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiquei muito feliz de implementar esse assunto aqui pra vocês. E nos próximos vídeos nós vamos falar de como ela é vista hoje. E depois de aprendermos isso, nós vamos falar quem representa eles no Brasil. Quem é esquerda, quem é direita, quem é centro, quais são os partidos. Óbvio que eu vou falar de tudo isso nessa série. É isso, fiquem com Deus, até a próxima e tamo junto!